Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar para vocês do cultivo das minhas Phalaenopsis a pedido da Edilene Lima e também da Rosângela Fernandes. A Rosângela Fernandes tem canal aqui no YouTube. Aqui no final desse vídeo eu vou estar deixando uma janelinha, um link para você ir lá no canal dela e se inscrever, se você quiser. E tudo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo é relacionado ao meu cultivo, ao meu clima aqui no meu estado. Eu moro no estado de Pernambuco. Aqui é bem quente e aqui eu cultivo minhas Phalaenopsis no sistema PET com reservatório, porque nesse sistema eu consigo encontrar a umidade que eu preciso para essas plantas aqui no meu clima. As Phalaenopsis são plantas que gostam bastante de umidade, tanto nas raízes como no ambiente onde elas estão sendo cultivadas. Umidade não é excesso de água, assim no substrato. Umidade é estar levemente molhado. Então, o melhor cultivo para mim é o PET com reservatório, porque eu consigo manter uma umidade no substrato e também consigo manter um pouco de umidade assim ambiental, que vai subir dessa água que está no reservatório e as folhas vão captar essa umidade e assim deixando a planta um pouco mais hidratada. Sobre as regas, você só vai regar quando o substrato estiver seco. Se você cultivar no vasinho transparente, fica mais fácil para você ver a tonalidade das raízes. Se estiverem em um tom assim claro, é porque já está na hora de regar novamente. Se estiver verde, é porque ainda tem umidade, então não precisa regar. E se você cultiva suas plantas com um substrato bem drenado, com certeza você vai ter que regar mais vezes. Se você cultiva com um substrato que mantém um pouco mais de umidade, aí você tem que prestar atenção para não regar demais, porque o excesso de umidade pode causar o apodrecimento nas raízes. Quais são os maiores motivos da desidratação das Phalaenopsis? Um deles é o apodrecimento das raízes, que quando a planta perde todas as raízes, elas não conseguem sugar água e nutrientes para as folhas e com isso começa a desidratar. E quando as folhas começam a desidratar, o que as pessoas fazem? Vão lá e regam mais vezes ainda, pensando que a planta está desidratando por falta de água. Lembrando também que substrato muito encharcado pode causar fungos. No sistema PET com reservatório, por mais que tenha uma certa umidade, mas a planta não está plantada diretamente assim dentro desse excesso de umidade. As raízes só buscam a água quando querem e por vontade própria. E se as raízes procuram essa umidade que tem no reservatório, é porque elas precisam. Elas entram pouco a pouco e com isso elas se adaptam dentro dessa água e não apodrecem. Aí então é um caso assim diferente. Segundo motivo que causa a desidratação das folhas: falta de rega. Por as pessoas ouvirem outras pessoas falarem tanto do excesso de água, do cuidado do excesso de água, às vezes começam a regar pouco. Como essa planta é uma planta que gosta de uma certa umidade, ela começa a sentir e com isso começa a desidratar um pouco as folhas. Se você retornar a rega correta, ela vai reidratar novamente
com facilidade, diferentemente delas quando perdem as raízes. Quando elas perdem as raízes, você vai ter que tirar ela do substrato, fazer uma limpeza dessas raízes podres e tentar fazer ela emitir novas raízes no rizoma. Terceiro motivo que causa a desidratação das folhas: a floração. Se a planta não estiver preparada com reservas de água e nutrientes para a floração, ela vai desidratar com facilidade, porque a planta nutre as flores com as reservas das folhas, já que ela não tem bulbos. Com isso, você vai perceber que as folhas vão começar a desidratar, a murchar, e as raízes também. As raízes começam a ficarem murchas, mandando água e nutrientes para as flores. Se a planta estiver bem nutrida e bem enraizada, ela não vai desidratar as folhas. Das minhas Phalaenopsis, as únicas que eu deixei florir foram essas duas, essa branca e essa amarela, e uma rosa. Como vocês podem ver, ela está muito bem de folhas e de raízes, então ela está bem preparada para a floração. Continua brotando folhas e está com essa haste cheia de flores. As flores estão cheias de manchas, que, igual eu já falei para vocês, eu cultivo as minhas plantas assim o mais natural possível, assim no ambiente. Eu não retiro elas da chuva. Bastante flores. Aqui está crescendo para nascer mais botões. Aqui no outro lado também, que essa aqui é uma haste antiga que eu cortei e bifurcou. Aqui tem essa outra haste que também bifurcou. Essa haste aqui é uma haste nova. Aqui não desenvolveu os botões porque ela esfregou em uma árvore ali perto da varanda e machucou os botões. Então ela emitiu essas duas ramificações para continuar florindo. Aqui eu tenho essa outra Phalaenopsis que também está em floração. As flores são amarelas, pintadas de vermelho. Acho muito linda essa Phalaenopsis. Ela sofreu um pouco com ataque de ácaros, igual vocês podem ver aqui, mas já foi controlado. Isso aqui foram os ácaros. Abriu uma ferida muito grande e chegou a furar a folha. Essa planta também está muito bem. Fora o ataque de ácaros que ela sofreu, que eu consegui controlar, ela está muito bem de folhas. As folhas estão duras, igual vocês podem ver aqui. Eu tenho uma outra que eu vou mostrar para vocês agora, que ela não está muito bem por causa da floração. Aqui, pessoal, eu tenho essa Phalaenopsis rosa, que está sentindo com a floração. As folhas estão desidratando, igual vocês podem ver aqui, ó. Ela não está muito bem por causa da floração. E ela está com duas hastes florais. Essa haste floral aqui é antiga, foi do ano passado, bifurcou e floriu com 3 flores. Essa outra haste floral aqui é nova.
tem bastante flores e está ramificando para frente e nascendo novos botões. Já caíram algumas flores e ela ainda está nascendo uma outra haste floral nova aqui. Como vocês podem ver, as raízes estão bem desidratadas e eu reguei ela já hoje pela manhã. As folhas bem murchas, igual vocês podem ver aqui. Olha isso. Isso tudo por causa da floração. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar essas duas hastes mais velhas e também vou quebrar ou cortar essa outra haste que está nascendo aqui, porque essa planta não está em condição de florescer. Quando eu deixei ela desenvolver as hastes e os botões, ela estava bem. Depois que começou a abrir as flores, ela começou a desidratar. Então eu vou cortar as hastes florais para ela recuperar o vegetal. A dica que eu deixo para vocês sobre a floração é que, se sua planta não estiver muito bem de vegetal, não deixe a haste floral desenvolver. É o que eu faço aqui com as minhas. Essa daqui eu deixei desenvolver as flores, mas já estou vendo que não era para ter deixado, então eu vou cortar. Quais são as principais pragas e doenças que atacam as Phalaenopsis? No meu caso aqui, a praga que mais ataca as minhas Phalaenopsis são os ácaros. O que são ácaros? Ácaros são pequenos parasitas, tipo carrapatos, que se grudam nas folhas. Eles são microscópicos, eles são muito pequenos, quase invisíveis. Você não consegue ver eles a olho nu. E como você sabe que sua planta está sendo atacada por ácaros? Ela vai ficar aqui assim nas folhas, tipo um alto relevo, uma parte mais alta e outra mais baixa, tipo buraquinhos, e toda na coloração assim verde. Se você vê no início que os ácaros estão atacando, depois vai ficando assim em um tom tipo amarelado, e quando você consegue aplicar algum defensivo e cicatrizar, ela vai ficar com manchas amareladas e também com algumas pigmentações pretas, igual vocês podem ver nessa folha aqui. É tipo um alto relevo. Tem parte da folha que está mais alta e parte que está mais baixa. Essa parte mais baixa é onde os ácaros atacaram. E tem colorações diferentes, igual vocês podem ver aqui. Onde está em um tom de amarelo é porque o ácaro não feriu tanto. E onde tem essas marcas pretas é onde o ácaro já tinha ferido bastante e cicatrizou a ferida. Sobre a adubação que eu uso nas minhas Phalaenopsis é o adubo BIG, porque eu cultivo elas no pet com reservatório e é um adubo assim muito bom para esse sistema. Eu gostei bastante. Nas outras orquídeas eu uso o adubo Osmocote, mas você pode estar usando o adubo da sua preferência. Pessoal, eu queria complementar sobre as regas, é que as regas têm a ver com o local que você cultiva suas plantas, o estado que você mora, o substrato que você cultiva e o tipo de vaso. Sobre o substrato e o vaso, o que eu queria falar é que tem ligação uma coisa com a outra, porque se você plantar no vaso de plástico com um substrato que retém mais umidade, você tem que tomar cuidado para não exagerar nas regas. Se plantar no vaso de barro, você tem que tomar cuidado para não faltar a rega. Dependendo do substrato que está dentro do vaso, você
tem que regar mais vezes durante a semana. E se você plantar no cachepô ou em toquinhos de madeira, você tem que ficar mais atento ainda, porque são formas de cultivo que, dependendo do clima e da estação do ano, as plantas podem desidratar muito. Nesse sistema PET com reservatório, o substrato é bem grande e seco. Como vocês podem ver aqui, a pedra é aquela pedra maior e está plantada só com pedra e carvão. Essa daqui foi recém-plantada. As raízes já estão bifurcando e está nascendo novas raízes aqui. Então, esse é um substrato que não acumula água, e a umidade que retém dentro desse substrato, por causa desse reservatório, é uma umidade boa, que não vai estragar as raízes. Então, essa umidade que fica dentro do vaso é uma umidade assim boa, que não vai fazer assim mal para a planta. Pelo menos aqui no meu cultivo dá super certo, e eu acredito que é pelo meu clima também, porque é mais seco. Aí são coisas que você tem que prestar atenção e ver se no seu clima, no seu estado, vale a pena cultivar nesse sistema aqui. Nesse sistema eu cultivo em 2 tipos de vasos. Um é esse aqui, onde a garrafa é cortada em 2 partes e a parte de cima se encaixa na parte de baixo, e formando assim um vaso. E cultivo também nesse tipo de vaso aqui, que também é um tipo de vaso de PET com reservatório, que é apenas a parte de baixo da garrafa, com furos na parte de baixo do vaso, que vai servir para a drenagem, e coloca o substrato dentro desse vaso e planta a orquídea. Esse tipo de vaso aqui é o vaso tradicional usado no plantio de cataceto no PET com reservatório. Eu testei esse tipo de vaso aqui há pouco tempo e está dando bem certo aqui também. Nesse vaso aqui está plantado com substrato normal, tem alguns pedaços de carvão aqui em cima, mas dentro tem substrato normal. O substrato que eu uso é casca de coco, aquela casca de coco bem seca, onde fica a polpa do coco quebrada. Ela é bem seca também, com pedra brita e carvão. Dá pra ver que tem bastante raízes. E nesse sistema aqui é normal o vaso assim ficar sujo. Não tem como evitar esse lodo, esse tipo de alga que surge dentro do vaso. Aqui dá pra ver as raízes, estão bem saudáveis. Não sei se está dando para ver porque está escuro, mas ela está muito bem. Aqui está a planta. Aqui, pessoal, eu tenho essas Phalaenopsis. São 4 mudas e uma mini Phalaenopsis. Essas Phalaenopsis eu comprei e 2 eu ganhei de brinde, e eu deixei elas aqui para fazer uma experiência. Todas essas Phalaenopsis eu estava cultivando elas em vasos com substrato assim de modo assim tradicional, sem ser no reservatório, e não estava indo para frente. Assim, estava desenvolvendo, mas bem lento. A primeira que eu plantei no reservatório foi essa. Olha como ela está bem desenvolvida. Essa daqui é a mini. Depois de alguns meses, acredito que uns 2 a 3 meses, eu plantei essa e essa. Como vocês podem ver, já estão assim desenvolvidas, mas a que eu plantei primeiro está bem maior. E essa última eu deixei aqui para mostrar para vocês. Essa aqui está no vasinho normal,
porque está bem menor que as outras. Aí essa aqui eu vou passar para o reservatório também, para ela desenvolver melhor. Como vocês podem ver, tem raízes aqui nascendo, aqui brotando. Essas bolinhas é o osmocote. Aqui também. Mas a folha já está assim um pouco mole, assim murcha. A de baixo está bem murcha, porque é a folha mais velha. Nessa daqui vocês podem ver a diferença. A folha velha, que já está assim um pouco amarelada, que é para cair, ainda permanece dura. E as folhas novas, assim bem largas e duras, assim ó, se eu envergar ela vai quebrar. Aqui também, olha o tamanho dessas folhas. Então, para mim, esse sistema funciona super bem. Falando sobre a luminosidade, é uma luminosidade indireta. As minhas Phalaenopsis não pegam sol direto em nenhum período assim do dia. Elas são cultivadas na beirada dessa varanda. Tem bastante luminosidade, mas não recebe os raios do sol diretamente nas folhas. Essas plantas são bem sensíveis aos raios do sol. Qualquer excesso de sol assim a mais, mesmo que seja na manhã, pode queimar as folhas e também favorece o surgimento de doenças e pragas. Como vocês podem ver, aqui é bem ventilado. Olha como as plantas balançam. Aqui, pessoal, eu tenho essa mini Phalaenopsis. Ela está plantada numa casca de coco, mas as folhas já estão começando a sentir. Olha como está ficando mole. Então eu já estou pensando em arrumar um jeito assim de tirar ela daqui, dessa casca de coco. Aqui embaixo dessa árvore eu também cultivo algumas Phalaenopsis. Essa daqui é uma Phalaenopsis pelórica. Para quem não sabe, é aquela que tem as flores fechadas, onde as pétalas e o labelo formam tipo um copinho. Ela está bem saudável, bastante folhas. Essa folha amarelada é uma das folhas velhas. Ela está descartando naturalmente. Está um pouco escuro por causa da luz do sol. Ela está com duas hastes florais, igual vocês podem ver aqui. Está desenvolvendo os botões. Encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.